figo ferido. Querido, o ano aqui é 792 a.C. 792 a.C. O reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel, estão vivendo um período próspero. Deus havia dissipado os inimigos, tanto do reino do sul como do reino do norte. Quem estava no comando do reino do sul era Uzias. Quem estava como rei no reino do norte era Jeroboão II. A prosperidade estava indo de vento em polpa. Por quê? Porque Deus havia abençoado este povo de uma tal maneira que havia dissipado os seus inimigos. O inimigo ferrenho de Israel agora estava subjugado pelo poder da Síria, que era a própria Síria. A Síria agora estava sendo subjugada pela Assíria. Então eles tinham paz. E por eles ter paz, o reino foi se expandindo a tal ponto de ser considerado em expansão como no reinado de Salomão. Mas nós precisamos entender que muitas das vezes a prosperidade pode nos levar a apostatar da fé. Não é perigo, não é pecado ser rico, não é pecado você ter bens materiais, mas muitas das vezes a nossa fé se sucumbe ante aquilo que nós granjeamos. Quando nós olhamos para o que horas acabamos de ler, nós percebemos o perigo da riqueza. Quando nós olhamos para o que ora acabamos de ler, nós percebemos que podemos cair no mesmo erro de o Senhor prosperar a nossa vida, de o Senhor prosperar uma igreja a tal ponto que ela se acha dona de si e dizer não precisamos mais de Deus. O contexto aqui é terrível. Qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência. O que nós vamos falar nesta noite, qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência. A prosperidade era demais, a riqueza era demais, tanto no reino do norte, Israel, como no reino do sul, Judá. Tanto no reinado de Uzias de Judá, como no reinado de Jeroboão II de Israel. A tal ponto que a idolatria agora se tornou o ponto principal. Se tornou a religião principal de Israel. O contexto que Deus levanta a nós é terrível. Em primeiro lugar, a injustiça social predominava. Capítulo 2, versículo de número 6, o profeta vai dizer para nós através do Senhor: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não sustentarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Olha o verso de número 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não sustentarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, e condenam o necessitado por causa de um par de sandália. Olha a tal ponto que chegou a injustiça. Alguém que não podia pagar uma conta, porque a prosperidade era tanta, mas o problema, o agravante aqui, é que só o governo usufruía dessa prosperidade, só a elite usufruía dessa prosperidade. É por isso que antes de começar eu falei que qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência.
O país era próspero, mas só quem estava se beneficiando dessa prosperidade era o governo. Só quem estava se beneficiando dessa prosperidade era a elite. A tal ponto de alguém ser vendido por causa de não poder pagar um par de sandália. Era levado diante do juiz da cidade e o juiz agora condenava essa pessoa a se vender como escravo para poder pagar a sua conta. Olha a injustiça social que Amós, através do Espírito de Deus, está mostrando para Israel que ele estava cometendo. Vende o justo por dinheiro e condena o necessitado por causa de um par de sandália. Mas não era só a injustiça social. A desonestidade dos comerciantes eram terríveis. Olha o que os comerciantes faziam. Capítulo 8, versículo de número 5 e versículo de número 6. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos o cereal? E quando passará o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa? Isso aqui é a quantidade, diminuindo o efa e aumentando o preço, o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e o necessitado por um par de sandália, e vendermos o refúgio do trigo. Eram pessoas religiosas, guardavam o sábado, guardavam preceitos, mas era desonesta nos seus negócios. Você já pesou 1 quilo de sal para ver se dá 1 quilo mesmo? Já teve essa curiosidade? Chegar em casa com aquilo que você comprou, que lá no mercado está escrito 1 quilo e tanto, e resolveu pesar? A desonestidade dos comerciantes era gritante, a tal ponto deles vender refúgio de trigo, a tal ponto deles ficar quase sem dormir para que o sábado passasse logo, para que ele pudesse abrir os seus comércios, para poder extorquir, para que ele pudesse vender, diminuir o efa, diminuir a quantidade, mas aumentar o preço. Tem alguma semelhança com os dias atuais ou não? Mas não era só a desonestidade dos comerciantes. A Bíblia vai dizer que os juízes aceitavam suborno. Capítulo de número 5, do verso 10 a 12. Capítulo de número 5, do verso 10 a 12. Aborreceis na porta ao que vos repreendes, e abominai o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho da vide desejado que tendes plantado. Porque serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligi os justos, tomai suborno e rejeitais os necessitados na porta. O juiz agora aceitava suborno dos mais ricos. E Amós vai dizer o porquê que eles vendiam as coisas caras, para poder ter casa de pedras lavradas, para poder beber do melhor vinho, para poder ter uma mesa farta, enquanto os mais simples padeciam de fome. Enquanto os ricos se regalavam, enquanto os ricos sobejavam, os pobres tinham que comer refúgio dentro de um país onde Deus havia prosperado de uma tal maneira que a riqueza cegou a mente, cegou a alma, cegou o
coração da nação. Deus vai condenar as mulheres de Samaria. Não era só os homens, não. Deus vai condenar as mulheres. Olha como Deus vai usar Amós para chamar as mulheres. Capítulo 4, verso 1. Ouvi estas palavras, vacas de Bazã. Se fosse hoje, daria cadeia. Se fosse hoje, era termo pejorativo. Mas deixa eu explicar que isso aqui não tem nenhum termo pejorativo. Bazã era uma região que ficava ao norte do Jordão. Quem gostava de comprar gado e comercializar gado, só comprava gado de Bazã, por ser mais sadio, por ser mais gordo, por causa das pastagens. Deus está considerando essas mulheres, como vacas de Bazã, por quê? Porque elas instigavam os maridos a sugar tudo que os pobres tinham, para elas viver uma vida de regalia, andar bem vestida, usar todo tipo de aparato, comer bem, morar em casa ornamentada de pedras lavradas, mas não tinha misericórdia de alguém que estava passando fome ao seu lado. Mas não era só isso. Deus vai condenar agora a prostituição cultural. Capítulo 2, versículo 7. Havia prostituição cultural. Capítulo 2, versículo 7. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, assim profana o meu santo nome. E isso não era dentro de uma casa, isso era no lugar de adoração a Deus. Tem alguma semelhança com os dias atuais? Mas não era só isso. Os sacerdotes eram bêbados. Os sacerdotes eram alcoólatras. Capítulo 2, versículo de número 8. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre as roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebe o vinho dos que foram multados. Os sacerdotes cobravam multas. Quando a pessoa não podia pagar, eles pegavam como penhor as suas roupas. E quando ele estava cheio do vinho, eles pegavam aquelas roupas empenhoradas, lançavam na beira do altar e deitavam ali para passar o porre do vinho. É nesse contexto aqui que Deus vai levantar a moça. É nesse contexto aqui que Deus vai levantar a moça. E para complicar mais, havia um sincretismo religioso, uma mistura de adoração a Baal com adoração a Deus. Na mesma hora que estava no templo de Baal, adorando Baal em Betel, estava diante de Deus sacrificando como se fosse uma coisa comum, como se fosse coisa de somenos. Deus vai gritar com eles que não suporta mais o cântico deles. Deus vai gritar com eles que não suporta mais o culto deles. Isso está no capítulo 5, a partir do verso 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o intrépido dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas iras. Eles tocavam líderes, saíam da casa de Baal e ia para a casa de Deus, como quer dizer, não fizemos nada de errado. Não fizemos nada de errado. O sincretismo religioso estava tomando conta, e hoje não é diferente. Estamos vivendo o tempo de sincretismo religioso. Estamos vivendo o tempo de adoração a Deus com sal grosso, adoração a Deus com rosa ungida, adoração a Deus com lenço ungido, adoração a Deus com água em cima de TV, com água em cima de rádio, com água não sei da onde. Estamos vivendo um sincretismo religioso do mesmo jeito.
pegando coisas de culto afro e trazendo para dentro da igreja, pegando coisas de judaísmo e impregnando um culto de adoração a Deus. Estamos vivendo a realidade que Amós viveu. É nesse contexto de idolatria, de sincretismo, de injustiça social, de desonestidade, de suborno, é que Deus vai levantar Amós. Quem era Amós? Quem era este homem? Não sabemos nada. Ele já começa dizendo assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa. Tecoa era um vilarejo que ficava a 6 quilômetros de Belém e a 16 quilômetros de Jerusalém do lado norte. Era um lugar de pastagens verdejantes, onde havia muitos pastores de gado miúdo. Deus vai lá justamente de um homem simples da roça e vai chamar este homem. Quem era Amós? 3 lições eu quero tirar nesta noite para mim e para você dentro desta mensagem. A primeira lição é: Deus chama quem Ele quer e aonde Ele quer. Amós não tinha um sapato de couro de jacaré. Amós não tinha um terno microfibra Pierre Cardin. Amós não tinha grau de escolaridade. Amós não era filho de profeta. Amós não estudou em escola de profeta. Amós não fora criado para ser profeta. Mas quando Deus quer escolher um homem, quando Deus quer escolher uma mulher, Ele não olha para a classe social, Ele não olha para a cultura, Ele não olha para a etnia, Ele não olha para diplomas, Ele não olha qual a faculdade que ele ou ela estudou, Ele não olha para o poder aquisitivo, simplesmente Ele vai e dá uma ordem. Deus não foi com um pedido complacêntrico para Amós. Se você puder, eu quero te enviar. Você vai sair daí de Judá, do Reino do Sul, e vai pregar lá no Reino do Norte. Isso é se você puder. Deus não usa um pedido complacêntrico para com ele. Simplesmente disse: vai e prega ao meu povo Israel. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas vis e desprezíveis deste mundo para confundir os sábios. Quantos homens simples que Deus usou. Quando Deus chama Eliseu, a Bíblia vai dizer que ele estava atrás de 12 juntas de boi, lavrando a terra de seu pai. Simplesmente Elias joga a capa sobre ele, e ele diz assim: deixa eu primeiro despedir dos meus pais. E Elias disse: vai, porque você sabe o que eu te fiz. Quando Deus chama Davi, ele não estava no palácio, ele não estava dentro da casa do pai, deitado em uma rede, tomando suco de laranja gelado. Ele estava atrás das malhadas, apacentando as ovelhas de seu pai. Quando Deus chama Gideão, o mais pequeno da casa de Manassés, da casa de seu pai, ele não estava sentado na sua casa lendo um livro, ele estava malhando trigo no lagar. Quando Deus chama Levi, ele estava colhendo imposto para os romanos, e Jesus passa após ele e grita: Levi, segue-me. Mas Deus imediatamente troca o nome dele de Levi
Olha, Mateus, Deus é um Deus que chama, e Ele chama quem Ele quer. Deus é um Deus que chama e chama quem Ele quer. Certa feita Ele foi na casa de um simples carpinteiro e pedreiro chamado Alair Martins Dutra. Escolheu alguém de lá. Dos 6 filhos homens, Ele vai escolher um de lá e vai dizer: eu quero você. Mas eu não tenho boniteza, não preciso. Eu não tenho dinheiro, não necessito. Eu não tenho cultura como os demais, eu te capacito. Se Deus fosse olhar em mim esses requisitos que eu falei aqui para você, eu não estaria aqui, não seria eu da casa de meu pai que Deus tinha escolhido. Mas a primeira lição que eu aprendo no chamado de Amós é que Deus chama quem Ele quer, na hora quem Ele quer e do lugar que Ele quer. É Ele que vai dizer isso para Amazias. No versículo de número 14, ele vai dizer: eu não sou profeta. Porque naquela época existia profeta profissional. Recebia para ser profeta. É isso que ele está dizendo. Eu não sou profeta por profissão. Em segundo lugar, ele vai dizer: eu nem estudei em escola de profeta. Eu não sou discípulo de profeta. Então o que você é? Eu sou boieiro. Eu sou boieiro. Olha como Deus escolhe os improváveis. Olha como Deus escolhe quem não quer escolher, quem muitos não quer escolher. Será que eu e você escolheria Amós para profetizar para uma nação em prosperidade? Será que eu e você escolheria Amós para chegar diante de Jeroboão e dizer para ele: se tu não te converter e não te arrepender, Deus vai destruir Israel? E a primeira lição que eu aprendo: Deus chama quem Ele quer. E podemos até dar desculpa, como Moisés deu. No capítulo 3 do Êxodo, Moisés começou a dar desculpa: eu sou pesado de língua. Alguns eruditos vão dizer que ele não tinha uma dicção boa. Quem falava por ele era Arão. A gente sabe disso depois que Deus o enviou. Quem falava por ele diante de Faraó era Arão. Mas Deus não se importou se Moisés tinha dicção boa ou não. Por quê? Porque Deus chama quem Ele quer. A segunda coisa que eu aprendo com o chamado de Amós: se prepare para sofrer oposição se Deus te chamar. Ei, não quer sofrer oposição por parte do inferno? Então fica sentadinho no seu banco. Não envolva com Deus, não envolva com a obra de Deus, não envolva com nada. Ninguém vai envolver com você. Mas a partir do momento que Deus colocar o olho em você e dizer: eu vou te usar, te prepara para a oposição. Lembra de Neemias, capítulo 6? Lembra de Neemias? Neemias estava tranquilo lá no reinado de Artaxerxes. Tranquilão. Servindo o rei, experimentando a comida do rei, experimentando o vinho do rei, tendo uma boa intimidade com o rei. Até que Hanani chega lá e diz assim: olha, o negócio lá em Jerusalém não está legal. Mexeu com ele. Chorou, jejuou, se levantou, se posicionou, chegou diante do rei. O rei percebeu o semblante
triste. Falou: o que está acontecendo com você? Você não está doente? Ele falou: a minha tristeza não é de enfermidade, é porque a cidade do sepulcro de meu pai não está legal, está tudo arruinada. E o rei permite ele agora ir para lá. Foi só ele chegar lá e começou a levantar Sambalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos. Ele vai usar esse estribilho. Não pensa você, quando você se posicionar para ser usado por Deus, o inimigo vai deixar barato, porque não vai. Vai levantar Tobias, vai levantar Gesem, vai levantar Sambalate e o resto dos nossos inimigos. O inferno não preocupa com quem é acomodado. Não vai fazer nada lá, não vai fazer cócega no inferno. Você está pensando que o inimigo está preocupado com alguém que está acomodado no comodismo espiritual? Tá, não. Ele nem se importa. Ele nem se preocupa. O desejo dele é que continua aí. Você está quietinho aí? Continua aí. Se você está quietinho aí, continua aí nesse comodismo, nessa letargia, nessa frieza. Se você não está fazendo cócega nenhuma no inferno. Mas você quer ver o adversário se levantar. Te prepare quando você começar a falar a verdade. Foi só Deus levantar Amós. Enquanto ele estava lá em Tecoa, apacentando ovelhas, tranquilo. Aí daqui a pouco Deus começa a dar visão. Deus deu 5 visões para esse homem. Deus deu visão do gafanhoto, Deus deu visão do fogo, Deus deu visão do prumo, Deus deu visão do cesto de fruto e Deus deu visão do altar. Deus começa a mostrar para esse homem 5 tipos de visões, para mostrar para ele: eu estou te tirando do comodismo. Eu estou te tirando do seu natural. É claro que você depende disso aí, a sua família depende disso aí, mas eu vou sustentar você. Eu estou te tirando de um estágio para outro estágio. Foi só isso. Nada mais. Aí começou. Olha o verso 12 aí da sua Bíblia. Então Amazia disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come teu pão e ali profetiza. Isso é deboche, viu? Como que dizer, lá eles vão pagar você para profetizar. Não estão precisando de profeta aqui não. O termo é esse aqui. Não estamos precisando de profeta aqui não. Vai para lá, é lá que você precisa profetizar, afinal você é de lá. Quer cutucar o inimigo? Então começa a pregar a Bíblia. Quer cutucar o inimigo? Então começa a pregar a verdade para a igreja. Começa a pregar inferno, começa a pregar arrebatamento, começa a pregar metanoia, que é mudança de caráter, para você ver o inferno se mobilizar, o Sambalate para perturbar você. Porque são esse tipo de mensagem que incomoda o inferno, porque ele sabe que esse tipo de mensagem leva o ouvinte para casa se perguntando: como está a minha alma se o arrebatamento acontecer essa madrugada? Como está a minha alma se o arrebatamento acontecer depois desse culto? Como está a minha alma se o Senhor me chamar através da morte hoje? Agora a mensagem que você é o centro do coração de Deus, isso não faz nem cócega no inferno. Sabe por que Amós foi confrontado? É porque ele confrontou o pecado. Quando se confronta o pecado, quando se mexe na ferida, ela dói. Mas é Jesus que vai dizer lá em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Verdade dói? É claro que dói, mas ela liberta. Ela liberta. Foi só ele chegar e expor o pecado. Ele não falou nada demais, ele só expôs a ferida.
Sabe quem é Amazias aqui? Sabe quem é Amazias aqui? É o sumo sacerdote de Betel. É esse sumo sacerdote aqui é que vai inventar o sincretismo aqui. Não, vocês podem adorar ali Baal, mas também vocês podem adorar aqui. Tem um lugarzinho para todo mundo. Não há problema não. Não é isso que o diabo prega hoje? Todos os caminhos levam a Deus. Bobeira, esse negócio de você se filiar a uma denominação. Besteira. Todo caminho leva a Deus. Quem disse? Quem disse? João 14, verso 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Não, ele não disse eu sou um dos caminhos. Ele não disse eu sou atalho. Ele não disse eu sou vereda. Ele disse eu sou o caminho. Mas a tônica dos dias atuais é essa: todo caminho leva a Deus. Essa era a tônica de Amazias. Então por isso que ele vai confrontar o profeta. Ele vai dizer: foge para Judá, e ali come teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizará, porque é o santuário do rei, é o templo do reino. Peraí. Se o reino era de Deus, como esse cara não ia pregar se foi o próprio Deus que instigou ele a pregar? Ele não pediu. Ele não pediu. Porque, amados, amadas, homem de Deus, mulher de Deus, não precisa colocar na testa: eu sou pregador. Deus mostra quem Ele é, quem você é. Homem de Deus, mulher de Deus, não precisa se oferecer para pregar em igreja nenhuma. O convite vem até você. Deus vai chegar até você e você ser reconhecido por quem você é. Para muitos, Amós era apenas um boieiro. Deus olhou e disse: você é muito mais do que um boieiro. Você tem coragem de falar a verdade, então eu vou usar você. Você não teme a morte, então eu vou usar você. É a segunda lição que nós aprendemos: se prepare para sofrer oposição. Porque Amós sofreu oposição. Jeremias sofreu oposição. Isaías sofreu oposição. A tradição vai dizer que ele vai ser cerrado pelo meio. Falar a verdade, amado, suscita oposição. Pregar o evangelho genuíno suscita oposição. Por que estamos sendo taxados por aí? Por quê? Porque estamos defendendo uma verdade, um preceito. Em terceiro lugar, só que Amazias esqueceu que Amós era riscador de figo. E aqui eu começo a concluir. Olha o que ele vai dizer para o sacerdote. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. O que era sicômoros? O que era sicômoros? Alguns chamavam de figueira doida, ou figueira brava. Essa figueira, os figos dela eram totalmente diferentes dos outros figos. Por quê? Porque ele já passava do verde para o podre. Grava bem isso no seu coração. Essa figueira era diferente das outras, porque o figo que produzia nessa figueira, chamada sicômoro, ele já passava do verde para o podre. Parasitas tomavam conta deles a tal ponto que eles passavam do verde para o podre e não crescia.
Sabe qual era a função deste homem quando ele está dizendo para Amazias: eu sou colhedor de sicômoro? Tinha uma estratégia, e essa estratégia, quem inventou essa estratégia foi os egípcios. Porque sicômoro veio de lá para Israel. Quando o fruto nascia, que pegava um certo tamanho, o cultivador de sicômoro pegava algo pontiagudo, semelhante a um bisturi, e ia figo por figo e começava a cortar, começava a ferir, fazer risca, como sua mãe e sua avó fazia quando ela pegava um mamão e riscava ele para sair o gás etileno, para que ele pudesse amadurecer mais rápido. Quando os cortador ou quando os pegador de sicômoro ou colhedor de sicômoro fazia isso, eles liberavam gás etileno que tinha na fruta, e quando chovia, a água penetrava naquelas rachaduras, e o figo crescia 8 vezes mais, e passava o processo original de amadurecimento, e ficava apetecível para ser degustado. Quando Deus está usando este homem, em outras palavras, está dizendo para Israel: eu vou ferir vocês, mas vocês vão madurar. Eu vou ferir vocês, mas vocês vão chegar ao propósito que eu quero. Deus está usando a própria profissão deste homem, meu irmão Josimar, para mostrar para Israel o que ia fazer com eles. Ia usar a Síria, ia usar o rei da Síria para poder feri-los, riscá-los através dos grilhões, através das cadeias, mas eles iam sair de lá amadurecidos. Já ouvi alguém dizer, e concordo plenamente com isso, que a maioria das lições que nós aprendemos não é quando nós estamos na bonança, é quando vai ser permitida a prova. Tem amadurecimento que a gente só aprende na prova. Israel teve que passar pelo processo do figo ferido para poder amadurecer espiritualmente. 50 anos depois dessa profecia aqui, 50 anos depois, diz o historiador Flávio Joséfo, 50 anos depois dessa profecia aqui, Israel foi ferido como figo pela Síria. Porque Deus não mente nas suas palavras nem nos seus juízos. Quando Deus quer amadurecer alguém, Ele permite o processo do ferir. Lembra de Jacó? Fugiu 20 anos de Deus, mas Deus já tinha marcado um encontro com ele no Val de Jaboque. E ninguém escapa do encontro que Deus marca. Pode escapar um dia, 2 dias, 10, 20 anos, mas quando Deus diz: é hoje que eu vou encontrar contigo no seu Jaboque. Jacó saiu de lá ferido, sim, saiu mancando pelo resto da vida, mas ele vai dizer: eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. A terceira coisa que nós aprendemos com Amós é que Amazias esqueceu que ele era riscador de figo. Ele entendia do processo de amadurecimento. Até aquele dado momento, Israel estava passando do verde para o podre. Injustiça social, depravação moral, suborno, sacerdote bêbados, sincretismo religioso, idolatria no seu ápice. Mas Deus está dizendo: eu vou ferir vocês. Vou ferir vocês, mas eu não vou perder vocês. Deus não perde a dele, querido. Sou testemunha disso. Deus não perde a dele.
Se ele tiver de jogar na cadeira de roda, ele joga. Se ele tiver de jogar na cama, ele joga. Se ele tiver de mandar para o hospital, ele manda. Mas Deus não perde eleito. Creio que já falei para vocês que a minha reconciliação aconteceu dentro de um hospital, uma injeção causando efeito colateral. Deus não perde eleito. Ele fere, mas amadurece. Ele fere, mas amadurece. Eu amadureci. Através do trabalhar de Deus, eu amadureci. O filho foi ferido. E hoje estou aqui para dizer para você que dói. O processo dói. Mas vale a pena. Vale a pena. Porque mais vale um dia aqui do que mil lá. Mais vale um dia aqui do que 1000 lá. Mas a pergunta é, para finalizarmos, por que Deus fere a gente? Simplesmente para que você não seja julgado com o mundo. Simplesmente por isso. Simplesmente para você não ser julgado com o mundo. O ferir de Deus na minha e na sua vida é para lapidar. É para trabalhar. Não é para matar. Estou falando de um Deus que disse certa feita: eu sou aquele que faço descer a sepultura, mas sou aquele que faço subir dela. Eu sou aquele que fere, mas eu sou aquele que liga a ferida. Suporta o processo, amado. Ei, amado, suporta o processo. É apenas tratamento de Deus para que você amadureça espiritualmente. Nada mais. Deus não é sádico. Deus não é sádico. Ele não tem prazer na sua dor. Ele permite apenas para amadurecimento. Se Deus está te ferindo, é para que Ele quer ver você maduro. Processo. Vamos orar? Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua bondade. Obrigado pela iluminação do Espírito Santo mais uma vez na minha vida, me dando graça. Para trazer esta palavra exortativa para a tua igreja. É bem verdade que no momento não traz alegria, mas no futuro dará frutos e fruto de justiça. Ajuda a gente a cada dia mais a amadurecer. Por mais que esse processo doa. Mas uma coisa nós sabemos, que vamos sair desse processo mais fortes, mais crentes, mais espirituais. Vamos sair desse processo com mais temor, com mais tremor. Vamos sair desse processo melhores. Tem misericórdia de nós, não nos deixe desviar da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Queremos viver o que nós pregamos. Então nos ajude a viver o que horas acabei de pregar. Dá-nos graça dentro dessa cidade, que o nosso testemunho aqui fale muito mais alto do que aquilo que ora acabamos de falar. Renova o teu povo nesta noite. Renova a tua igreja. A cada família aqui representada nos seus processos, nos seus revés, nas suas lutas, nos seus dilemas. O Senhor é Deus fiel, cuidador. O Senhor está no controle de toda a situação. Quando o Senhor permite a luta, é porque o Senhor tem algo para realizar lá na frente. E lá na frente nós saberemos, como o Senhor disse para Pedro, que o Senhor estava fazendo naquele momento, ele não compreenderia. Mas mais adiante ele saberia o porquê.
Então tem coisas que estão acontecendo com a gente que a gente não está compreendendo no momento. Mas lá adiante nós vamos entender que era necessário passarmos por esse processo. É o riscado fico para que o gás etileno saia e podemos ter crescimento 8 vezes mais. Desperte o teu povo agora, nos dando um sono reparador, uma noite de descanso. Se for do teu querer e da tua vontade, uma segunda-feira de paz na tua presença. Mais uma vez, muito obrigado por cada visitante que o Senhor impulsionou para estar aqui nesta noite. Louvado seja o seu nome por cada um deles. Nos fortaleça, os renove. É no nome santo de Cristo Jesus que nós choramos. E é nesse nome santo que nós te agradecemos. Amém.